Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Ainda alguns minutos atrás, eu conversava com meu irmão e dizia assim para ele: nós todos estamos ficando velhos, mas existe um consolo para nós que estamos ficando velhos. Temos uma mente jovem e isso é muito importante para nós, nos conservarmos sempre como jovens aprendizes diante dos ensinamentos do Mestre. Da mesma maneira, eu posso dizer a vocês que lá pelos idos de 1960, ou seja, 10, 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, existiam duas grandes potências no mundo que rivalizavam e disputavam a supremacia, que eram os Estados Unidos e a Rússia. Surgiu então a corrida espacial. Os russos, querendo mostrar grandeza e poder, passaram a perna no americano, ou seja, lançaram o primeiro homem ao espaço. Mas de muito pouco valeu isso, porque logo depois o americano lançou o homem para a Lua. E eles continuaram se degladiando, até que ultimamente têm até percebido que não adianta estar disputando. É melhor nos reconhecermos como irmãos, como povos, e nos darmos as mãos e evitar essa briga e essa disputa. Mas infelizmente o homem tem seus princípios animalescos ainda não totalmente controlados. O que é que eu quero dizer com a corrida espacial? O primeiro homem que subiu ao espaço um russo, chamava-se Yuri Gagarin. E na Rússia naquele tempo dominava o comunismo. O comunismo baniu qualquer possibilidade de uma ideologia religiosa. Ou seja, para o comunismo só existe o material. Então Yuri Gagarin, talvez até para agradar as autoridades, logo que ele desceu, ele disse: vi as estrelas, vi o firmamento, não vi Deus. Claro, naquela mentalidade que ele tinha e que era educado, ele não podia nunca ver Deus. Usava os olhos para ver somente aquilo que era palpável. Mas eu tenho para dizer a vocês, e vocês me acreditem, uma grande verdade. Esta semana que está terminando, entre hoje e amanhã, eu vi Deus. E ainda digo mais a vocês, Deus está lá em casa, essa semana toda. Vocês sabem quem é Deus? Deus é a minha netinha. Ela é carioca e veio passar uma semana comigo. Olhando para ela, a inocência da criança, a beleza do seu corpo, pequenininho, mas completo. Os olhos, o seu sorriso, a sua inocência. Eu vi Deus na minha neta. Mas Deus está na minha neta, como está também na sua neta, no seu cunhado, no seu irmão, no seu vizinho. Deus está em todos os lugares, nas pedras, nas flores, nas construções, em tudo quanto é lugar Deus está. Mas nós precisamos exatamente ver esse Deus. E só se pode ver esse Deus com os olhos do coração. Só se pode ver esse Deus com os olhos do coração. O tema de hoje fala sobre quem beber desta água não terá nunca mais sede. Domingo agora é o Dia das Mães. E então eu gostaria que vocês percebessem que em tudo que nós falamos de Deus, também estamos falando das mães. Porque o amor de mãe é o amor de Deus. Mas antes disso, eu queria fazer uma homenagem, fazendo um pequeno trocadilho. Existia na Rua Chile, que era o melhor lugar da cidade, que depois foi decaindo quando surgiu o Iguatemi, um alfaiate chamado Spinelli. E bem grande em cima, era o primeiro andar ali na Rua Chile, ele escreveu assim: Adão não se vestia porque Spinelli não existia. E eu posso dizer agora a vocês,
Se Deus não existisse, a criação não existiria. Se a mãe não existisse, nenhum de nós existiria. Então a mãe é uma deusa. Chamamos sempre Deus de Pai. Mas Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é Filho, Deus é Irmão. Deus é aquele que, se Ele não existisse, o homem o criaria. É o que nos falta. É o que nos falta, é que nós lamentavelmente desprezamos, esquecemos, ou não temos tempo de lembrar disso. Eu poderia simplesmente dizer o seguinte: é minha neta, eu ajudo minha filha, eu dou o que precisa e até logo. Mas a função do pai, do irmão, do pai e da mãe não é simplesmente fornecer o alimento ou prover, mas é manter aquela ligação, aquele amor que é de certo modo até indecifrável. Eu olho para minha neta e não consigo ver uma terceira geração, aliás, uma segunda geração. Eu vejo minha filha e acho que minha neta é também uma filha minha. E eu imagino, tenho por ela um amor imenso, como vocês têm por seus parentes. Quando minha neta me der um bisneto, eu vou amá-lo mais ainda. E quando o bisneto, se eu estiver vivo, me der um trineto, eu vou amar muito, muito mais ainda. Agora vocês imaginem o amor que Deus tem pela sua criação. Porque minha família é criação que partiu de mim com minha mulher. Então eu amo a minha criação, zelo por ela. Deus criou tudo que está aí, Deus criou todos nós. Imaginem vocês o amor que Deus tem por nós. Quando Jesus dizia que nenhuma ovelha se perderia, é porque Ele dizia que Ele estaria presente todo o tempo conosco. E nós vivemos uma vida de medo, uma vida de insegurança e de insatisfação. Se temos alguma coisa, achamos que aquela coisa vai acabar um dia e por isso nós juntamos mais e mais. Se estamos em algum lugar, nos sentimos inseguros porque só ouvimos notícias ruins sobre acidentes, crimes e mortes. E nos sentimos órfãos, desamparados. Quando o amor de Deus por nós fez com que Jesus viesse ao mundo para nos dizer: não tenham medo, eu estou com vocês todo o tempo. E onde é que está esse Deus? Onde é que Ele mora? Em que hotel Ele se hospeda? Dentro de cada um de vocês, dentro de mim, dentro de minha mulher, de minha filha, da minha vizinha, de vocês que me ouvem, daquelas pessoas que estão envolvidas na nossa roda de atividade diária. Essas pessoas fazem parte do mundo de Deus. E quando você quiser ver Deus, conversar com Deus, converse com Ele, com o seu irmão. Porque Deus se manifesta aos homens através dos próprios homens, através das próprias mulheres. Quando uma mãe dá à luz um filho, ela está dando vida àquele corpo, mas ali vai habitar um espírito que Deus enviou para que ela, como mãe, aprenda, suporte e supere todo aquilo que aquela criança vai trazer durante a sua criação. A mãe está ali para dar esse apoio, o pai está ali para dar esse apoio. Deus é pai, Deus é mãe, Deus está presente e nós nos sentimos inseguros, insatisfeitos, acordamos tensos, felizes daqueles que não estão nessa situação, mas a maioria acorda tenso, nervoso e preocupado, porque tem isto para pagar, tem aquilo para fazer, tem aquilo para chamar e aquilo para acontecer, e levamos esse estresse para os outros. E uma criancinha em casa, esperando pelo pai quando está voltando do trabalho, ou pela mãe, fica largada no canto se não receber aquele apoio, aquela atenção, mas nós já chegamos em casa tão cansados que não temos tempo para isso.
não estamos sendo deuses dentro da nossa própria casa. E Jesus disse: se não quem beber desta água não terá mais sede. A água de Jesus são os ensinamentos que ele deixou. Ensinamentos que nós todos sabemos, mas que não lembramos, não relembramos e não praticamos. Porque se estivéssemos praticando, não viveríamos com a cara tão zangada como a gente vive o dia de hoje. Não sorrimos, porque o que está dentro aqui é angústia. E Jesus diz ao contrário. Diz, vocês são luz, os olhos refletem a luz, faça brilhar a sua luz. É isso que Jesus diz quando fala sobre essa água. Vivencie os ensinamentos que ele trouxe. E não basta simplesmente vivenciar esse ensinamento hoje e dizer, resolvi meus problemas. Não, porque se você não perseverar na prática do ensinamento, você lá adiante vai se encontrar novamente sem forças. Se você faz um regime alimentar, você consegue perder 10 quilos numa só tirada. Mas para você manter essa perda de peso, você tem que perseverar no bom controle da sua alimentação. Se você é um pesquisador, aquilo que você pesquisa precisa ser constantemente pesquisado para que você sempre descubra novos campos e outras áreas. Nada se faz com a acomodação. Nada se faz se nós não percebermos que temos que agir. E ao acordarmos, talvez seja o momento do dia principal em que você toma suas decisões. Eu hoje vou para a praia. Ou então, eu hoje vou para o trabalho, vou me dedicar e vou oferecer a Deus o meu trabalho. Que maravilha, porque ele fica feliz com isso. Se você vai almoçar e antes do almoço agradece a Deus o seu alimento, ele fica feliz com isso. Eu hoje permiti que meu filho amado se alimentasse bem. Fui eu quem dei condições para que ele tivesse essa refeição tão satisfatória e tão gostosa. Mas nós não temos tempo. Criamos objetivos criamos objetivos que não têm muita expressão a não ser o material, o curto e o imediato. Quando Deus diz para nós, tenha confiança em mim, eu venci o mundo. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci os meus instintos. Ou seja, eu hoje tenho paz. E é essa paz que eu ofereço a vocês. Trabalhar, viver, educar, sorrir, mas sempre lembrando de que existe um algo mais além disso tudo. Tudo o que vocês fazem, que nós fazemos, é certo. Acordar, trabalhar, vestir-se, gastar com o prazer pessoal, com a boa alimentação, com a boa vestimenta, tudo isso é certo. Mas se nós não devotarmos isso, essa nossa causa da nossa vida, para Deus que nos criou, perde sentido. Uma ocasião conta-se assim, certo? Que uma ocasião perguntaram a uma pessoa, uma entidade, certo? Disse, você quer conhecer o céu? Ele disse, eu quero, claro que eu quero conhecer o céu. Então a entidade transportou ele para um campo. E ele se encontrou então num campo plano, grande, livre, e disse, isso aqui é o céu? Eu pensei que o céu fosse uma coisa arrumada, gostosa, construída. Aí o Espírito disse assim para ele, não, o seu céu é você quem constrói. Então Deus dá a ferramenta, Deus dá as condições, mas o céu pelo qual você anseia é você quem constrói. A ferramenta, o martelo do carpinteiro pode ser usada para construir ou para destruir. O serrote é a mesma coisa. Uma ideia, um plano, um objetivo pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas Deus deixou atrás disso uma lei infalível. Você colhe aquilo que você planta. E nós precisamos muitas vezes, quando tropeçamos, olhar o seguinte, o que é que a vida está me dizendo com isso? O que é que eu tenho que aprender? Nós já somos muito sábios, conhecemos e damos ordens em tudo, impomos nossa opinião, dizemos para o colega, eu sei mais do que você,
porque eu tive tal e tal experiência. Conversam sobre a vida dos outros nos mínimos detalhes. E às vezes não olha para dentro de si. Não percebe a necessidade que tem de se olhar. Daquelas fábulas gregas, que até tem uma delas que virou uma novela, Édipo, uma coisa assim parecida com isso, certo? Dizem que Édipo, depois que descobriu que tinha casado com a mãe, ele pega a fivela do cinto e vaza os olhos. O que quer dizer isso? Diante do que ele tinha cometido, ele precisava parar e olhar para dentro de si. O que é que eu ando fazendo? O que foi que eu fiz? Como é que eu preciso dirigir a minha vida da agora em diante? E essa situação que todos nós vivemos precisa de uma luz. Só quem pode trazer essa luz é Deus. Uma ocasião, numa sessão de desobsessão, um espírito me disse: diga a essa pessoa, porque foi o pedido de uma outra pessoa, certo? Que desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, procure o mestre. Olhem que recado simples e aplicável a quase todos nós. Desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, procure o mestre. E o que nós fazemos, o que é que nos falta fazer para procurar ou para encontrar o mestre? Simplesmente tomar uma decisão. Simplesmente dizer para si mesmo: eu hoje vou segurar na mão do mestre e com ele vou caminhar. Nós confiamos em quase todo mundo e desconfiamos também de quase todo mundo. Mas uma mãe, cujo amor pelo filho é imenso, como nós falamos ainda há pouco, entrega a filha a uma babá que ela não conhece, mas que ela confia. O homem, que está com a barba cheia, vai para o cabeleireiro e deixa que ele passe uma navalha afiadíssima no seu pescoço. Ele confia no barbeiro. Ou então ele vai para um restaurante, paga uma nota preta e come uma comida que ele não sabe nem quem preparou. Ou seja, nós confiamos em todos e não confiamos em Deus. Veja como a coisa anda pelas avessas. Não estou fazendo julgamento de ninguém, nem achando que ninguém é isso ou aquilo outro. Apenas estou trazendo ideias para serem estudadas, vividas e refletidas. Nós confiamos em quase todo mundo e não confiamos em Deus. Mas Deus tanto sabia disso, que Jesus, desde aqueles tempos, dizia assim: confia em mim, confia em mim. Porque ele sabia que o mais tranquilo do homem, na sua natureza, é não confiar nele. Confiar nos poderes criados, confiar na capacidade de exercer a ordem, confiar que eu posso, eu tenho, eu consigo, comigo ninguém pode, certo? E de repente, isso tudo perde valor, perde completamente a condição. Eu me lembro que uma ocasião, num enterro, eu devia ter meus 20 anos, um pouco menos, o caixão estava assim na frente, tinha morrido um velho amigo de meu pai, e um sujeito chegou junto de mim, me cutucou assim e disse: olha, está vendo? Brigou a vida inteira. Isso eu nunca esqueci. Quantos de nós brigamos o tempo todo, cara enfesada, disputamos as coisas, arrancamos na raça, impomos o nosso ritmo. Para quê? Vamos acabar todos nivelados, todos no mesmo lugar. Então, se a vida são as oportunidades e os momentos que nós temos para viver, vamos vivê-los com Deus. Vamos viver na paz. Vamos confiar em quem nos criou e quem deixou os ensinamentos para nós, para que a sede não volte. Quem hoje é rico, amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos, não vai ser nada. Quem hoje é presidente, depois de 10, 20 anos, vem a morte, o desencarne, ele não é nada.
Ele não vai ser mais proprietário, não vai ser mais poderoso, não vai ter mais cargo, não vai ter influência. Quem é ele? Ele era, não é mais. Isso é o corpo. Isso é o que nós vemos e pegamos. Mas Deus deixou que dentro de cada corpo habitasse um espírito que nós somos, que tivemos um nascimento e que viveremos eternamente. Então, se eu vou viver eternamente, e se eu tenho tropeços na minha vida, por que não alinhar as coisas para que eu possa ter paz? Buscar a paz que Deus deixou para mim. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vou lá dar. Ele deixa bem claro. A paz do mundo não é paz. A paz do mundo é calmaria. Se dois exércitos estão sem lançar bombas um contra o outro, é que está tudo calmo. Não se pode dizer que está tudo em paz. A paz nossa, a paz do homem, a paz da mulher, da família, é uma conquista interior. Eu posso estar em paz, mesmo passando dificuldade. Quando existem aqueles outros que não estão em nenhuma dificuldade e não têm paz. Que belo presente é a vida. Que belo presente é a paz que Deus nos deu. Então eu chego em casa, vou voltar a falar do meu Deus. E encontro aquela criancinha que bate as palmas e faz, vou. Que alegria, que satisfação. Agora, eu diante de uma inocência dessa, de um Deus desse, eu sou mau, eu sou rambugento, eu estou brigando a toda hora, eu estou exigindo. Não posso ter nunca alegria para brincar com a criança. É preciso que eu, um homem vivido com 40, 60 ou 80 anos, aprenda com esta criancinha. Oi, vamos levar as coisas devagar, sem tanta agonia, sem tanto estresse. Na Pituba, num muro de uma casa velha, tinha escrito ainda há pouco uma coisa também que eu li e que nunca me esqueci. Diz assim, eles picharam, não leve a vida muito a sério, porque a vida é uma viagem alucinante da qual nenhum de nós voltará vivo. Não é verdade? É uma viagem alucinante da qual nenhum de nós voltará vivo. Para que o estresse? Para que o desespero? Para que o corpo sinta as feridas da alma? Não leva a nada. Todos nós aqui estamos doentes, porque nos afastamos de Deus. Estamos doentes porque não temos a tranquilidade, o amor e a dedicação que deveríamos ter em todas as nossas coisas. Quantas coisas nós fazemos de má vontade? Quanta pirraça a gente faz com o colega de trabalho ou até em casa? Eu gostaria que dessa nossa conversa surgissem sementes dentro do coração de todos nós, porque eu também estou ouvindo o que estou dizendo, certo? Para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Beber da água do Cristo. Beber dos seus ensinamentos. Traçarmos para nós novas diretrizes de comportamento. Melhorar o nosso humor. Relaxar quando nos agredirem. E falando nisso, vem à minha mente uma colocação de um budista. Diz que o budista sentou na praça e junto dele o mestre, o aluno, certo? O aluno e o mestre. E vem uma pessoa em direção ao mestre e critica o mestre, fala mal do mestre, insulta o mestre, e o mestre simplesmente permaneceu quieto e calado. Quando ele foi embora, o aluno diz, mas mestre, como é que uma pessoa chega, lhe insulta, fala mal de você, diz tudo aquilo e você não diz nada? Então o mestre diz o seguinte, se você está num lugar sentado e chega uma outra pessoa com um presente na mão para lhe dar e você não recebe, o que é que essa pessoa faz? Naturalmente essa pessoa vai embora e leva consigo o presente que ele não quis receber. Pois é o caso. Todas as ofensas que ele fez para mim, eu não recebi. Fez de conta que não era comigo. Ele levou todas de volta. O que é melhor então, eu pergunto a vocês, revidar a ofensa ou deixar que a ofensa vá embora com quem a ofendeu?
mas na hora você está tão nervoso, tão irritado, que você nem espera que a ofensa termine, você já está também ofendendo o outro lado. E isso leva a quê? A aborrecimento, a tristeza, desentendimento, noite mal dormida. Então, entre outras coisas, tomemos isso como uma margem, uma bandeira para nós. Se alguém me ofender, eu não vou dizer nada. Não é comigo, não me pertence isso. Quanto você vai evitar de aborrecimento? Quanto você vai sorrir pelo fato de não ter se rebaixado ao nível daquele que lhe ofendia? E se porventura a ofensa ou aquilo que ele falou for verdadeiro, procure aprender. Fique na sua, mas depois se corrija. Muitas vezes falam mal de nós, dessa ou daquela maneira, mas a pessoa tem a razão. Então vamos aprender. Que maravilha você dizer para seu Deus: hoje me ofenderam, me castigaram, mas eu aprendi. Amanhã, meu Deus, vai ser um novo dia. Eu vou procurar evitar fazer aquilo. Parece que é menino pequeno falando, não é? E o que é que nós somos senão meninos diante da eternidade? Meninos diante de um Pai maior? Não adianta a grandeza e o orgulho, porque isso come o homem por dentro e não leva a nada. Eu tenho sempre em mente o seguinte, que grandes personalidades, pessoas que tiveram um poder grandíssimo, certo? Em fim de vida, tiveram o mal de Alzheimer e tiveram um fim triste. Exemplo, presidentes americanos, que em vida e como exercendo o poder, eram as pessoas mais poderosas do mundo. Deixam o poder, vivem mais 10 ou 15 anos, e alguns conseguem morrer com a saúde boa, e outros têm a saúde ruim. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, morreu com mal de Alzheimer. Tão triste é a situação que ele foi colocado em um casarão numa cidade afastada. E a imprensa foi proibida de dar notícias sobre ele, porque a pessoa que sofre de mal de Alzheimer tem um fim, fisicamente tem um fim triste. Cadê o poder? Acabou. Cadê sua força? É como outro diz, caveira, quem te matou? Mas a caveira mata o corpo físico. E nós não somos o corpo físico. Nós somos espíritos, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Não podemos esquecer isto. Somos filhos de Deus. Como filho de Deus, é o assassino, é o ladrão, é o criminoso. Porque eles não têm luz. Eles são iguais a você, iguais a mim, só que não tiveram a oportunidade e a luz. Vêm de encarnação em encarnação, vivendo em trevas. E como nós somos felizes por conhecermos os ditames da lei de Deus. Como somos felizes por estarmos aqui hoje, vivenciando essa palavra, que não é minha, que é dele, que é de Jesus. Como somos pequenos e como temos tanto a crescer. Aquele que beber da minha água não voltará a ter sede. Vocês percebem uma coisa que também eu tenho salientado às vezes: você paga um dinheiro enorme para ir ver um show de um ilusionista, como tem tanto, a ver na televisão, passa de vez em quando. O mágico chega e faz uma coisa inacreditável. Você sabe que aquilo é uma mágica, mas ele não conta o truque a vocês de jeito nenhum. Ele quer que você volte no dia seguinte e pague outro ingresso, porque ele vive disso. Ele guarda para ele tudo. Jesus não guardou nada para si. Ele veio somente para nos ensinar. Ele aí diz assim: se tiverdes fé, fareis as obras que eu fiz e maiores ainda. Vejam que beleza de ensinamento, que desprendimento. Fareis o que eu fiz e fareis obras maiores ainda, se tiveres o poder da fé. E ele mostra que esse poder de fé, mesmo quando ele é pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Eu me lembro da minha vivência com a irmã Dulce. Uma mulher cujo corpo físico era um esqueleto com pele. Tudo que ela queria, ela conseguia. Porque, como ela dizia para mim, o problema não é meu, Antônio, o problema é dele. Os filhos estão aí, as crianças estão aí, não são minhas filhas, não gerei nenhuma delas. Deus foi quem colocou no meu caminho.
Então, se Deus quiser cuidar delas, Deus que mande o mandamento. E a obra está aí, puramente na fé, em acreditar na fé, nessa confiança que nós precisamos ter, mínima possível, mas que produz tantos frutos em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, quando você se deparar com qualquer problema, diga: Deus vai resolver. Deus vai resolver. Quantas vezes você sofre por um problema que ele nem sequer chega a existir? Ah, porque se isso não for assim, ele vai fazer assim e vai me pegar lá e vai criar tal problema, e você já está sofrendo por uma coisa que nem sequer aconteceu. E que às vezes não acontece mesmo. Mas você fica no vexame. Que nem aquela pessoa, não vou também falar mal de ninguém, que dá um espirro e diz: vou ficar gripada. Você está chamando a gripe. Você dá um espirro e diga: Deus me dá saúde. Não tem mais espirro nenhum. Ah, eu já estou percebendo que minha dor de cabeça está voltando. Você está chamando. Viva a alegria de Deus. Parta do princípio de que Deus criou você para viver uma vida de prazer, de alegria. Que Deus fajuto seria esse, e depois eu criei milhões e milhões de seres, está tudo lá naquele globo bonito que eu criei, e está tudo lá, todo mundo sofrendo, brigando, discutindo. Isso são as consequências daqueles que não procuram a luz de Deus. Porque aqueles que procuram, como eu tento procurar, e acho que vocês também tentam procurar, vamos conquistando essa visão, esse ponto novo, essa grandeza interior, por aceitarmos que Ele habita em nós. Volto para falar, a beleza de uma criança, a beleza de uma flor, a natureza pródiga que nós temos. Quem criou tudo isso e como criou? Criaria para mim uma vida de sofrimento, uma vida torta, uma vida cheia de problemas? Não, nunca. Ele criou para mim uma vida maravilhosa. Eu é que ando me desviando, mas tendo a noção do amor que Ele tem por mim, eu procuro segui-lo, e então eu tenho paz. Eu aprendi que tudo que me acontece vem de Deus. Ou será que não vem? Ele é a razão única de tudo que existe no universo. Ele foi quem me criou. Então Ele cuida de mim. Então tudo que me acontece vem de Deus. Mas Deus é bom. Então, se tudo que me acontece vem de Deus, e se Deus é bom, tudo que me acontece é bom. Só que eu não consigo enxergar. Eu quero o imediatismo. Mas tudo que nos acontece, mais cedo ou mais tarde, você vai verificar que é bom. Mesmo os tropeços. Mesmo os tropeços. Eu me lembrei outro dia, quando eu... sobre que a gente ouve falar às vezes, certo? Uma coisa que hoje aparentemente é ruim e amanhã torna-se boa. Eu tinha um treinador de luta pessoal, ou jiu-jitsu no caso, acho que era de jiu-jitsu sim, que era um japonês. Mas ele era um japonês daqueles que tem um corpo, uma estrutura física muito, muito, muito forte. Ele sofreu um acidente de carro e parece que foi considerado já como quem disse, não tem mais jeito. Mas a saúde dele era tão boa e a musculatura dele era tão forte, que ele foi criando energia, que a energia ele se recuperou totalmente, naquilo que a medicina diz. Ah, aquele caso foi um milagre, certo? Não sei como ele se recuperou. Então eu digo o seguinte, quando ele, 10 ou 20 anos atrás, fazia seus exercícios, sua musculatura, podia dizer, puxa, para que eu faço isso? Estou me cansando, não vou fazer mais não. Mas ele fez, persistiu, lutou, teve um corpo forte. Chega um dia o acidente, com aquilo que ele fez lá atrás, ele consegue superar. Quantos aprendizados nossos são duros, difíceis, e a gente às vezes foge dele. Se você mantiver, você vai ver que em algum dia, em alguma hora, em algum momento, ele vai ser bom. As dores de hoje podem ser motivo de alegria amanhã. Como muita coisa que hoje é alegria, amanhã torna-se um motivo de tristeza. E eu também aproveito para lembrar o seguinte: uma empresa compra um imóvel para fazer um empreendimento ou lança um empreendimento. Coquetel, festa, revista, notícia. Aí fez um empreendimento dá errado.
e lá vem falência, briga, questão. Quantas vezes acontece isso? E quantas outras vezes você tem uma dificuldade qualquer, diz, eu vou tentar superar isso, eu vou tentar superar isso, consegue superar, diz, poxa, eu tive um problema algum tempo atrás, mas eu passei bem, hoje eu estou aqui me sentindo tranquilo. Então as adversidades da vida são aprendizados. E nós precisamos compreender de que são aprendizados que vieram de onde? Do Criador. Em instante algum, a minha neta disse para minha filha, mamãe, eu quero meu mingau. Quem criou a menina não foi a mãe? Quem cuida da menina é a mãe. Então, nós não temos que nos preocuparmos com isto ou com aquilo. Precisamos ter a confiança de que quem nos criou está conosco, zela por nós e vai sempre estar nos protegendo. E mais ainda, esse ser é invisível aos olhos da face, mas ele é visível e é sentido aos olhos do coração. Você vê Deus com os olhos do coração. Você vê as pessoas, os corpos físicos, com os olhos da face. Deus está sempre presente. Nos ama. Está ali para nos proteger. E vocês acham que ele criaria alguma coisa que não fosse para isso? Deus criaria alguma coisa para o homem ser infeliz? Olhe uma rosa. Será que ele criou aquela rosa para quê e para quem? Olha para o universo, o tamanho do universo. Tudo isso da criação de Deus é para nos mostrar que Ele está presente. Eu me lembro também de uma outra ocasião que eu saí de um banco em que eu tinha discutido com o gerente. E diga-se de passagem que eu tinha razão, tanto é que o gerente voltou atrás. Mas eu saí do banco, furo da vida, por uma diferença de juros. Dei 2 passos e eu vejo um ceguinho que vinha em minha direção, caminhando e vinha feliz. Eu digo, eu estou destruindo então a minha alegria por alguns míseros trocados? Eu não posso fazer isso. Perdi, ganhei. Isso é um problema de Deus, não é meu. Ele me criou assim. Eu vou procurar viver a vida de paz, como esse ceguinho aqui está fazendo. E os ceguinhos, embora a gente chame assim, sem nenhum pejorativo, às vezes eles enxergam muito mais do que nós. Eles não têm a visão física, mas têm a visão do coração. E têm sentimentos muito mais desenvolvidos do que nós próprios. O que é que está nos faltando, meus irmãos e minhas irmãs, para que a gente se aproxime do nosso Deus Criador? Nada. Basta apenas que a gente decida. Eu hoje vou procurar me unir ao meu Deus. E se eu não o enxergar, eu vou simplesmente dizer para Ele, meu Deus, me apareça, me conduza. E então eu vou segurar a sua mão, seguir seus passos e viver a água que você sempre me disse que bebendo não voltaria a ter sede. Para vocês todos, um bom feliz Dia das Mães e que essa água de Deus perdure na vida de todos, agora e sempre.